Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso último episódio de Limbo. Sim, nós chegamos até o final. Então, além de fazer o nosso próprio análise do jogo de uma forma geral do episódio, também irei falar um pouco sobre minhas percepções do jogo como um todo. Como eu falei, eu não gosto de pesquisar nada, sempre vai ser as minhas percepções que eu tenho de acordo com o que eu vou jogando, de acordo com o que eu vou fazendo. E, obviamente, no final do jogo eu vou dar a minha percepção geral. Se você caiu aqui agora e você não sabe o que estou fazendo, vou deixar o cardzinho para você ver tanto o Little Nightmare quanto o Limbo inteiro. Já deixa aqui nos comentários qual seria um próximo jogo que você gostaria que eu jogasse e trouxesse as minhas percepções. Beleza? Então, bora lá para o nosso último capítulo de Limbo. Então a gente está chegando já na nossa última fase, a gente percebe que já tem algumas armas. É interessante porque quando a gente fala sobre armas, a gente já pensa em coisas meio que muito adultas, né? A gente já tava meio que sentindo a vida adulta já nas outras fases. Só que aqui você percebe não apenas a arma como algo que vai matar o personagem, mas sim, como até mesmo aconteceu, mas também você sente que a arma ela representa a morte. Algumas pessoas falam que armas elas não são necessariamente relacionadas à morte, porque quem mata é a pessoa que tá, né, puxando o gatilho. Mas se você for imaginar que uma faca, ela pode ser também uma arma, mas a função primária dela não é. No caso de arma, a principal função primária é a morte daquilo que ele vai atirar de alguma forma. Então, eu acho interessante essa proposta de reflexão de que armas servem para matar. Podem servir para proteger, mas já é outro fator filosófico que o importante é qual é a função primária daquilo que você faz. Eu acho interessante um quesito do foreshadowing, apesar de que já apareceu algumas vezes, mas eu não comentei, de quando você puxa, né, no caso, puxa o botão, aperta o botão, o, o pneu lá no fundo sobe. Achei interessante essa ideia de meio que mostrar que o mundo é vivo de uma forma geral, né? Que acho que isso é muito interessante numa construção de universo, obviamente. Impressionante quando você vai pegando que o timing do jogo muitas vezes depende realmente de timing. Você tem que ter a noção de quebra-cabeça, de 3D, de tempo e espaço, e ainda falta a habilidade, aquele timing marotinho.
É sempre legal aquela brincadeira de que tem com a proposta de elevadores, né? De que morri de novo. Aquela proposta de elevadores de que você sobe e desce na vida. E é legal porque quando a gente fala sobre jogos indie, onde muitas vezes tem algumas reflexões simbólicas por detrás das coisas, eu acho sempre muito interessante essa mudança de fatores de meio que subidas e descidas da vida em relação à própria proposta do jogo. E o legal que mostra que a caixa é indestrutível, né? Uma hora depois. É legal, né, ver que quando a gente fala sobre o quesito das armas, elas realmente mostram a diferença do buraco que faz na pedra em relação de quantas vezes ela já foi atiçada, né? Atiçada já foi tantas vezes já engatilhada. Aquele timingzinho maroto novamente. Esses puzzles de gravidade eu acho muito embaçado, porque você nunca sabe o que tem que ser feito. A minha sorte é que, pelo fato de já ter feito já algumas vezes o desafio da gravidade nos outros, eu taquei o zaralho e falei, ah, quer saber? Aí no final deu certo.
Eu imaginei que precisaria de um timing específico e aquela coisa, aí eu descobri que como esse negócio ele ganha velocidade, eu tinha que pausar um pouco antes para que ele não desse aquele, mas no final eu morri da mesma forma. Mas eu acho muito legal a física desse jogo, porque gravidade, aceleração, inércia, empuxo, tudo isso, obviamente não é que eles calculam isso pro jogo, mas eles meio que consideram. Então eu acho isso muito legal pelas propostas que fazem para fazer sentido, né? E novamente chuva. O que é legal é que toda vez que muda um cenário e mostra que tá chovendo, isso mostra uma certa continuidade que tem do outro. Então, como a gente fez chover lá atrás, fazer com que a coisa faça chover também, isso mostra que existe essa continuidade e que provavelmente é o mesmo lugar. Porque como a gente sobe, a gente desce, a gente entra em alguns locais, acredito que no momento que nós saímos, mostra-se aquele mesmo anterior. Então, sim, tudo isso está dentro daquela florestona principal, cabulosa e monstro que a gente fez chover, mas em âmbitos diferentes. Acho isso muito legal quando a gente fala sobre o assunto continuidade, que é algo muito importante quando você escreve histórias muito grandes, porque você não faz um livro inteiro numa sentada. Nem Stephen King, que é meio que um paizão da escrita cabulosa, ele não escreve uma história inteira. Obviamente de uma vez, pelo menos. Então, fazer com que tenha essa continuidade de um capítulo para o outro, de um trecho a outro, ele é extremamente importante para uma narrativa maior. E o difícil agora é o timing da gravidade que sobe e desce, mais o timing da arma, mais o timing da queda. Foi complicado, complicado. O legal é que agora dá pra ver as tripas do bicho, eu nem tinha percebido isso nas outras vezes. Novamente, o timing da arma é complicado isso. O bom é que os checkpoints desse jogo permite você não ter que voltar tão rápido, né? Tipo, não voltar tão lá atrás.
né? O fato de ter meio que uma parede invisível que quebra ao ser jogado. E aí você volta para a floresta. E o que é interessante aqui é que ele vai indo e vai em câmera lenta, e aos poucos ele vai indo, sentando, deitando. É como se, de alguma forma, ele estivesse meio que preparando a confluência de tempo e espaço para quando desse o start haver uma continuidade. No final do jogo, quando acabar, vou dar a minha percepção sobre isso. Só que eu acho interessante esse simbolismo e essa metalinguagem. É uma moça, uma menina. A gente vai se aproximando aos pouquinhos. Até que ela percebe a gente, de alguma forma, e acaba. Até que daí, com isso, a gente tem a subida dos créditos. Então, pessoal, achei bem interessante esse último capítulo, que não tem muitos simbolismos por detrás, é só o grande final, que eu achei bem interessante o simbolismo, que depois de um certo momento que você tá e sobe, desce, e aquele acúmulo de coisas, onde tem puxa, empurra, timing, tem a chuva, é como se que ao se aproximar do final, fosse acumulando tudo que a gente aprendeu durante o jogo, o timing, a puxada, a gravidade, eletricidade, sobe e desce, a serra, a escorregada, o pulo, só não teve os vermezinhos, até que no final que a gente quebra uma barreira até chegar no momento que é transportado novamente para a floresta, o time que a gente tinha lá no começo, ele vai se transformando até chegar no ponto que ele está deitado, que no começo do jogo meio que nós despertamos para alguma coisa. E a gente vai, até que a gente chega na imagem de uma moça, que não sabemos se é mãe, se é filha, se é irmã. E depois de pesquisar sobre o jogo, eu vi que é irmã, mas a única coisa que eu fui atrás, só para saber qual que é essa personagem. Então ela é irmã. O que é interessante é que pelo fato do título do jogo ser Limbo, você já imagina que Limbo tem a ver com um plano inferior, ou meio que alguns consideram como o meio termo entre um inferno e um purgatório, alguns consideram como um mundo dos sonhos meio que desapercebido, alguns consideram como meio que trevas, mas seja como for, é um ambiente meio que amorfo, onde a gente percebe que tem sim algumas criaturas, alguns obstáculos, mas é preto, branco, tons de cinza, não possui cor. A única cor que tem seria talvez o branco, onde tem a cor dos olhos do menino, tem o verme que vai consumindo e nos controla. A menina não tem nem olhos. Quando a gente fala sobre olhos, é a janela da alma. Nós temos olhos, ela não tem. Então talvez ela já não tenha alma. Da mesma forma que tem um filme do Bruce Willis. Bruce Willis? Não lembro, vou deixar aqui o nome do filme, que de agora me fugiu. Mas é interessante que o protagonista vai até o inferno pós morrer para encontrar a mulher dele e com isso resgatá-la do inferno.
Aqui parece que, considerando que nós acordamos num lugar estranho, quebramos a barreira dos desafios e encontramos essa menina, será que nós adentramos, porque quando a gente fala sobre inferno, às vezes numa visão mais espírita, nós construímos o nosso próprio inferno. E nós precisamos adentrar ao inferno alheio, no caso, o plano espiritual superior, quebra essa barreira criada pela própria mente do espírito morto, e a gente consegue fazer a interação. Acredito que talvez essa barreira seja a quebra dessa barreira para adentrar nesse universo criado por aquela menina, pelo fato de não ter olhos, pode ser que já tenha se perdido dentro da sua humanidade, mas também pode ser simplesmente que todas as fases que nós jogamos era o nosso limbo. Estávamos sonhando dentro de um mundo de sonhos, passando por desafios, acordamos e fomos do parquinho correndo e encontramos a nossa irmã. Então eu acredito que o legal desse jogo é que você pode ter dois simbolismos, onde nós morremos e adentramos por diversos desafios para encontrarmos a nossa irmã, ou ao dormirmos passamos por diversas dificuldades, acordamos e fomos encontrar a nossa irmã. Então eu acho legal que da mesma forma que no Labirinto do Fauno você não sabe dizer se a protagonista ela morre e vai para o céu, ou se ela morre e vai para o inferno, ou se ela morre e vai para o mundo fauno, não sabemos se aquilo é uma realidade ou não, ou se é apenas uma mente infantil tentando sobreviver à Guerra Civil Espanhola. Então, essas diversas formas de se pensar é interessante pelo fato de você poder construir em cima uma proposta que faz todas essas conexões. Então eu achei o jogo bem legal, apesar de que a história de fundo ela não tem tanta importância em cima da jogatina, é mais uma ambientação para os puzzles e para a própria trilha sonora e os desafios. Só que eu achei interessante todo esse simbolismo por detrás, trazendo essas propostas de significado e significância. O interessante é você utilizar desses conhecimentos quando for construir o seu mundo fantástico é imaginar como você pode interagir mais profundamente tanto a ambientação quanto as propostas de conflito, no caso de ação em sequência, ou no caso de uma introspecção, ou quando você for construir o desafio, você construir de acordo com o tema proposto em cima daquilo que você quer, quando for construir dungeons temáticas, quando for construir ruínas, quando for fazer simplesmente coliseus ou desafios, quando você traz essa proposta de significado, significância, conexão, ambientação, proposta, você cria conexões mentais dentro do cérebro da pessoa que está lendo, jogando, usufruindo desse world building, fazendo essas conexões. Então eu acho bem legal, o jogo não é muito difícil, você consegue zerar rapidinho, você consegue ver diversas speedruns por aí, por menos de 2 horas. Então eu acredito que você consiga resolver esse jogo muito fácil. No caso, eu joguei em 5 partes porque eu sou muito ruim. Vocês perceberam durante muitos momentos que não tinha muito o que fazer, era simplesmente eu tentando passar por um desafio que eu já tinha resolvido logicamente, mas a dificuldade estava em conseguir fazer acontecer. Então, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários algum outro jogo que você gostaria que eu trouxesse as minhas percepções. Se é um jogo de fases, como por exemplo esse, que eu consiga trazer alguma ambientação, se é um jogo mais temático, onde eu só apenas faça um apanhado geral, ou se, por exemplo, você fala assim, não, Dark Souls, eu posso, por exemplo, falar sobre os boss, falar um pouco sobre as armas, ou algumas outras coisas, porque realmente Souls-like eu não manjo, vai ser muito difícil trazer uma gameplay, porque eu sou ruim pra caramba, mas a parte de análise e percepções, com certeza posso trazer pra vocês. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!